Olá pessoal, este é mais um 7 Minutos com Deus, aonde hoje eu vou estar abordando um assunto relacionado ao pecado. O pecado não é teu amigo para andar de mãos dadas com você. Baseado na primeira carta de João, capítulo 2, o verso 1 nos diz assim: Filhinhos meus, estas coisas eu vos escrevo, para que não pequeis. Se, porém, todavia alguém pecar, saber que existe advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Nós sabemos que pecado significa errar o alvo, cometer uma falta. Pecado está relacionado a transgredir, a ultrapassar as leis, princípios e os valores, a ética moral. Tudo que ultrapassa a imoralidade é por conta do pecado. Só que esse texto, ele nos traz um entendimento claro. João quer nos ensinar que não devemos viver pecando, ainda que tenhamos pecado, porque ele mesmo, um pouco antes, vai dizer que aquele que disser que não tem pecado, este já pecou e a verdade não está nele. Todos nós cometemos delitos, faltas e pecados. Só que o interessante é o que nós fazemos e o que isso produz em nós. Porque a Bíblia vai nos dizer que o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna através de Jesus Cristo. O pecado, ele tem que gerar uma reflexão ao ponto de nós chegarmos ao arrependimento, sentirmos vergonha do ato praticado. Porque o pecado não traz coisas boas. O pecado não vai fazer com que nós venhamos ter bons resultados. Eu quero ficar com aquela passagem onde aquela mulher foi pega em adultério e levaram-la até Jesus. Porque a lei, naquele momento e naquela época, dizia que alguém pego e uma mulher pega em adultério tinha que ser apedrejada. E Jesus entra naquela história daquela mulher dizendo: aquele, porém, que não tiver pecado, este, pois, atire a primeira pedra. E a Bíblia diz que todos foram saindo, até que não ficassem ninguém. Todos nós temos pecado. A Bíblia diz: e todos pecaram, e destituídos estão da glória de Deus. Mas por meio de Jesus Cristo, na cruz, derramando teu sangue por mim e por você, pagando pelos nossos pecados, pagando preço pela nossa morte. Por isso nos deu o direito de se reconciliar com Deus. Jesus Cristo traz o ministério da reconciliação entre o homem e Deus. Temos acesso ao Pai. Temos acesso a Deus novamente, para que possamos viver em comunhão com Deus Pai, Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Eu quero dizer para você agora, o pecado, ele não é seu amigo. O pecado, ele não é como uma mochila que colocamos nas costas e colocamos ali algumas vestes, algumas peças de roupas, alguns objetos e carregamos por onde vamos. O pecado
é algo que tem que ser deixado, é algo que tem que ser largado. O pecado é algo que não pode trazer em nós uma sensação de prazer. Eu sei que nos dias de hoje é muito falado por muitas pessoas essa frase, que Deus abomina o pecado, mas Ele ama o pecador. Nós sabemos, Deus é amor. Tanto que a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o teu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus é amor, Deus me ama, Deus te ama. Mas esse papo de Deus amar o pecador é até onde? Porque isso pode trazer também uma muleta para que você não deixe de pecar. O que eu quero te dizer, o pecado está sobre nós. O pecado está em nossos dias, mas o pecado tem que ser combatido. Tem que haver uma luta sobre a sua vida contra os seus erros, contra as suas más práticas, contra os nossos delitos. Isso tem que gerar em nós um sentimento de reflexão, de nos analisarmos os nossos atos, a nossa procedência. Ei, eu quero te dizer uma coisa: o pecado não é um amigo que vai andar de mão dada com você. Não é algo que vai te proporcionar coisas boas. Porque você pode ver que quem pratica tais coisas lá na frente tem um grande preço a ser pago. Que nós venhamos ser limpos, purificados pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém.